Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de meditações diárias. Hoje trazendo um super mega estudo bíblico para você. E o tema é super interessante. Como ser salvo? Legal, né? E já vou te pedindo logo no começo. Se você está sendo beneficiado, ajudado por esse canal com o nosso conteúdo, nos ajude também para que nós possamos levar o nosso conteúdo a outras pessoas e beneficiá-las também. Então, se inscreve aí e compartilha com algum amigo. Tá legal? Eu gostaria de te convidar para fazer uma oração especial, porque o nosso estudo de hoje está mais do que especial. Vamos fazer uma oração? Queira me acompanhar. Pai Celestial, abençoa o estudo de hoje, que é um estudo muito importante, porque todos nós queremos a salvação que o Senhor oferece. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos estudar esse importante estudo, esse importante assunto na Bíblia Sagrada. E você já deve ter percebido que o método que nós usamos é o método de perguntas e respostas. Nós fazemos a pergunta e depois procuramos a resposta na Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é: nós precisamos ser salvos de quê, afinal? Vamos descobrir que nós precisamos ser salvos pelo menos de três coisas. A primeira está aqui anunciada em Salmo 51, versículo 5. Vamos descobrir. Diz assim o texto bíblico: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista aqui, que foi o rei Davi, ele admite que o ser humano, no momento da sua concepção, ele já herda uma natureza corrompida, pecadora, pecaminosa. Você e eu já nascemos geneticamente com uma tendência a ficar longe, afastado de Deus e ter prazer, alegria no pecado, nas coisas erradas. Precisamos ser salvos do estado de pecaminosidade, do pecado como estado, como natureza no nosso ser. Segunda coisa que você e eu precisamos ser salvos está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Lemos: Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu e você precisamos ser salvos da morte, a morte eterna, a segunda morte. Todos nós, em algum momento, vamos passar pela primeira morte, essa morte natural que todo ser humano passa. Mas nós podemos e precisamos ser salvos da tragédia da morte eterna. E Deus nos promete, na palavra dele, nos salvar dessa segunda morte. Terceira coisa agora, do que você e eu precisamos ser salvos. Isaías capítulo 55, versículo de número 2. Diz assim o texto: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O texto bíblico é claro que nesse nosso mundo de pecados, nós estamos apartados, separados de Deus. Nós precisamos ser salvos da separação de Deus. Por mais que eu e você nos convertamos a Deus e tenhamos um relacionamento de amor, de obediência com Ele, ainda assim nós não podemos desfrutar da sua presença real e viva. E aqueles de nós que nem mesmo se converte a Jesus Cristo, não decide conscientemente abandonar os seus pecados, está alienado, separado de Deus, mesmo aqui e agora, mesmo espiritualmente. Pois bem, a Bíblia nos promete ser salvos dessas três coisas: da morte eterna, da separação de Deus e do nosso estado pecaminoso. Agora, o que Deus fez para nos salvar? Como que funciona esse processo? Me acompanhe, vamos ler dois textos bíblicos. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Lemos, diz assim o texto bíblico: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba o início desse versículo, que coisa linda. O texto diz que Deus provou o seu amor para conosco ao enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele nos amou, mesmo nós vivendo em rebelião contra Ele. E qual foi o método usado por Ele para nos salvar? Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. Você entende aqui o aspecto vicário do sacrifício de Jesus? Ou seja, o aspecto substitutivo. Funciona assim: nós, seres humanos, como criaturas de Deus, nós temos a obrigação moral de obedecer às leis de Deus. Mas depois que Adão e Eva pecaram, comendo o fruto proibido, nós todos passamos a ser pecadores, temos uma tendência para o mal. E por causa disso, por causa de nossa natureza, nós acabamos por escolher pecar dia após dia. Fazemos coisas erradas. Sendo que o nosso dever moral é de obedecer à lei de Deus de uma forma perfeita. Mas nós não conseguimos. O que Jesus fez então? Ele veio a esse mundo e foi o único ser humano que pisou nessa terra, que conseguiu prestar diante de Deus uma obediência perfeita à lei dos 10 mandamentos. E quando você e eu aceitamos o sacrifício dele por nós, Jesus atribui a nós a sua justiça perfeita, como se nós mesmos tivéssemos obedecido de uma forma perfeita à lei de Deus. E outro detalhe aqui: Jesus morreu a nossa morte, que nós teríamos que morrer. A nossa morte eterna, a segunda morte. Mas pelo fato de ser Deus e ser imortal, ele ressuscitou. Percebe? Jesus nos substituiu na nossa obediência, que nós deveríamos obedecer, e ele nos substituiu na nossa morte, que nós deveríamos morrer. Não que nós não vamos morrer. Todos nós, em algum momento, vamos passar pela tragédia da primeira morte. E eu e você devemos, depois de aceitar a Cristo em nossa vida como nosso Salvador e Senhor, obedecê-lo. Mas a nossa obediência sempre será imperfeita, porque ela está maculada pela nossa imperfeição pecaminosa. Agora, outro texto bíblico importantíssimo para nós entendermos o processo da salvação. Encontra-se aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O texto bíblico diz que a fonte da nossa salvação é a graça divina. A palavra graça, aqui em grego, ela significa favor. Deus, como um favor, nos dá a salvação. Não é algo que é conquistado por esforço, por mérito humano. É algo que é ofertado por Deus às suas criaturas. E cabe a você e a mim receber, aceitar ou não. Ok, estamos caminhando para o final do nosso estudo. O que você e eu devemos fazer para receber essa salvação que ele nos oferece? Vamos ler 2 textos bíblicos importantíssimos. O primeiro está em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. Me permitam encontrar aqui, achei. Lemos: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você percebeu essa palavra aqui, chave? Escolhe. Deus fazendo um apelo aos seus filhos para que os seus filhos escolham a vida, escolham a bênção, escolham a salvação. Ou seja, cabe a você e a mim escolher. Ele nos concedeu a liberdade de escolha, ou o livre-arbítrio. Então só vai ser salvo aquele que quer, aquele que decidir, aquele que escolher pela salvação. Então a primeira coisa que você e eu devemos fazer, aceitar esse presente de amor. Outro texto bíblico, último texto que vamos ler aqui no nosso estudo, está em Atos, capítulo 20, versículo 21. Lemos: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus
e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Paulo, em um discurso dele, ele disse que testemunhava, pregava a judeus, a gregos, a todas as pessoas. E ele pregava o quê? Ele pregava o arrependimento diante de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que você e eu escolhemos a salvação, aceitamos e recebemos a salvação, nos arrependendo dos nossos pecados. E arrependimento, ele está ligado, atrelado, faz parte da sua natureza, à mudança de vida, a mudança no estilo de vida, nas atitudes, nos pensamentos, nas ações. Entende? E a segunda coisa, fé em Jesus. No texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, falou-se a mesma coisa, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E esse texto aqui explica que essa fé deve ser depositada em Jesus. A palavra fé significa crer, ou confiar, ou acreditar. Eu e você devemos acreditar, confiar que a morte substitutiva de Cristo se aplica a nós, se nós tão somente a aceitarmos. Você deve confiar nos méritos de um Salvador crucificado e ressurreto. E assim você e eu receberemos a salvação gratuita. Agora, um detalhe interessante. O arrependimento dos pecados e a fé em Jesus também são dons da graça divina. Se você e eu não temos fé, não conseguimos nos arrepender dos pecados, nós podemos pedir que Deus nos dê. E Ele vai nos dar o arrependimento verdadeiro e a fé verdadeira em Jesus. Sabe, eu ouvi certa vez algo bastante interessante, uma história, provavelmente uma ficção. Conta-se que um menino, um garoto, ele fabricou com muito trabalho, com muito esforço, um barquinho de madeira. E ele gostava todos os dias, de tardezinha, de caminhar até um riacho, onde ele colocava o barquinho de madeira dele, e o barquinho andava então em cima das águas, e ele corria até um determinado ponto, onde ele lá recolhia o seu barquinho, e ficava brincando. Um determinado dia ele colocou o barquinho dele naquele local que ele gostava de colocar no riacho, correu até o outro local, mas o barquinho dele não estava lá. Não chegou lá. E ele procurou, mas não encontrou. Alguns dias depois, ele encontrou o barquinho dele, ele reconheceu o barquinho dele em uma loja. E ele chegou lá animado e falou: Senhor, esse é meu barco que eu perdi lá no riacho. E eu vou pegá-lo, ele é meu. E o senhor daquele estabelecimento falou: Não, esse barco é meu. Eu comprei, eu paguei. Ele só sai daqui se você pagar por ele. E aquele menino ficou preocupado, mas ele entendeu que aquele senhor não iria devolver o barquinho dele. E ele então fez muitos tipos de trabalho por alguns dias e conseguiu ganhar o dinheirinho dele. Ele voltou àquele estabelecimento, pagou o preço do barquinho e pegou o seu barquinho, feliz da vida. E ao sair daquele estabelecimento ele disse: Barquinho, barquinho, você é meu 2 vezes. Primeiramente porque eu criei você, e em segundo lugar porque eu te comprei. Assim se dá na salvação nossa. Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, criaram a raça humana. Lá no começo do mundo, lá no Éden. Mas nós nos vendemos de forma barata para Satanás, para o seu domínio, ao comermos do fruto. E hoje também, por coisas pequenas e passageiras, nós pecamos e nos entregamos, ficamos do lado do inimigo de Deus. Mas Jesus, o Filho único de Deus, veio a esse mundo, se transformou num ser humano, morreu numa cruz por você e por mim, por amor, para nos salvar. E agora ele pode reivindicar a nossa salvação. Primeiramente porque nos criou. Em segundo lugar, porque deu a sua vida por nós. Ele nos comprou. Ele tem o direito sobre nós. Mas ele é tão amoroso e tão bom que ele permite que você e eu escolhamos a salvação, se nós assim quisermos. E eu quero convidar você, querido amigo e querida amiga, a entregar o seu coração nesse momento a Jesus Cristo. Aceite a morte dele por você. Peça que ele te perdoe todos os pecados e deposite a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. E nesse exato momento você será salvo. Você será salva. Vamos orar, fazer uma oração de entrega? Ore comigo. Pai Celestial,
Olha para essa querida pessoa que está assistindo esse vídeo. Por favor, ajude ela, dê a ela o arrependimento verdadeiro dos pecados e uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Dê a ela o presente da salvação. Dê a ela o presente da vida eterna. E que desde agora ela já possa sentir, desfrutar, usufruir do prazer de ter a salvação, a vida eterna, através de Jesus Cristo. Perdoe, Senhor, todos os pecados que essa pessoa já praticou. Dê a ela, a partir de agora, uma vida nova. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que bom que você participou aqui do nosso estudo, tá bom? Por favor, dê aí o seu like, compartilhe com algum amigo. Não esqueça também de se inscrever. E também lembre-se, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.